Relato 1. Os gritos que nunca cessaram. Local: San Eliodoro. Henrique Tadeo. Meu nome é Henrique e sou historiador. Minha pesquisa me levou a explorar o que restava do antigo manicômio de San Eliodoro, um lugar que, segundo os moradores, nunca deveria ser reaberto. Era um hospital psiquiátrico ativo até os anos 1970, quando um incêndio inexplicável destruiu grande parte do prédio, matando dezenas de pacientes que estavam presos em seus quartos. Alguns relatos diziam que o fogo começou em um porão onde eram realizadas terapias experimentais. Eu queria documentar o local, então fui sozinho em uma noite de lua cheia, carregando apenas minha câmera, um gravador e uma lanterna. A primeira coisa que senti ao entrar foi o cheiro. Algo como carne queimada e umidade, mesmo após tantos anos de abandono. As paredes ainda tinham marcas de fogo, e pedaços de mobiliário estavam espalhados, cobertos de poeira e fuligem. Enquanto explorava, ouvi um som. Era baixo, quase como um sussurro, vindo de um corredor escuro. Liguei meu gravador e segui o som, convencido de que era apenas o vento passando pelas janelas quebradas. Mas, conforme me aproximava, o sussurro se tornou um choro, angustiante e infantil. Meu peito apertou, mas continuei. Cheguei a uma sala com camas de ferro enferrujado e cintos de contenção ainda presos a elas. Quando entrei, minha lanterna começou a falhar, piscando a cada poucos segundos. E então eu vi uma figura curvada em uma das camas, balançando para frente e para trás. Minha primeira reação foi correr, mas algo me fez congelar. Você veio me ajudar? Zrenia, uma voz feminina perguntou, fraca e quase inaudível. Eu girei a lanterna em direção à figura e vi uma mulher com o rosto enegrecido, como se tivesse sido queimado. Seus olhos estavam vazios, mas eles me seguiam. Eu tentei responder, mas minha garganta estava seca. Ela apontou para o canto da sala. E quando olhei, vi dezenas de marcas de unhas nas paredes, como se alguém tivesse tentado escapar desesperadamente. Quando olhei para trás, ela havia desaparecido. Mas o cheiro de queimado estava mais forte, quase insuportável. Foi quando ouvi um grito. Não, dezenas de gritos, como se todas as vozes dos pacientes estivessem misturadas em uma cacofonia de dor e desespero. Saí correndo, tropeçando nos escombros, até finalmente alcançar a saída. Quando olhei para trás, juro que vi o prédio iluminado por uma luz alaranjada, como se estivesse pegando fogo novamente. Quando revisitei o gravador em casa, percebi que ele tinha captado os sussurros, o choro e até os gritos. Mas, em certo momento, uma voz masculina rouca sussurrou claramente. Você não devia ter vindo. Desde aquela noite, tenho pesadelos com aquela mulher e os gritos. Não consigo mais pesquisar sobre manicômios ou lugares abandonados. Algo me segue, tenho certeza. E às vezes, no silêncio da noite, sinto o cheiro de queimado dentro do meu quarto. Relato 2. A Enfermaria do Silêncio. Local: Aberdeen, Escócia. Margaret Fraser. Quando fui contratada para trabalhar no Aberdeen Asylum, um antigo manicômio reformado como museu, pensei que seria apenas mais um emprego tranquilo. A função consistia em guiar pequenos grupos de visitantes pelos corredores decadentes do prédio e contar histórias sobre os métodos controversos usados ali no século XIX. Porém, ninguém mencionou os rumores sobre os sons que surgiam quando as portas se fechavam para o público. Tudo começou no meu terceiro turno. Após o último grupo sair, comecei minha ronda de inspeção para garantir que todas as áreas estivessem trancadas. Ao passar pela antiga enfermaria, ouvi passos vindos do fundo da sala. Achei que talvez algum visitante tivesse ficado para trás. Mas, ao entrar,
A sala estava completamente vazia. As camas estavam cobertas por lençóis brancos, como sempre, exceto uma. Uma das camas estava descoberta, com os cintos de contenção abertos e pendurados. Isso não era normal. Com a lanterna em mãos, me aproximei devagar, e foi quando percebi algo perturbador. As marcas de mãos no lençol. Não eram impressões comuns. Eram como manchas escuras, parecendo sangue seco, mas sem cheiro. Quando me virei para sair, ouvi um som suave, algo que parecia papel sendo amassado. O barulho vinha de um dos armários no canto da sala. Contra o meu bom senso, abri a porta do armário e encontrei um pequeno diário. As páginas estavam cobertas de rabiscos e palavras repetidas como dor, silêncio e eles não param de olhar. Meu sangue gelou. Ao fechar o diário, senti um peso atrás de mim, como se alguém estivesse me observando. Quando me virei, vi uma figura alta e encapuzada no corredor, parada e imóvel. Pisquei e ela desapareceu. Desde então, toda vez que passo pela enfermaria, o ar fica mais pesado e o som de papel sendo amassado ecoa pelo corredor. Meu supervisor diz que é apenas história para impressionar turistas. Mas de noite, juro que ouço vozes sussurrando meu nome. Relato 3. O Porão dos Murmúrios. Local: Zernica, Polônia, Andrzej Malek. Eu trabalhava como eletricista e fui chamado para reparar a fiação de um prédio abandonado que já foi um manicômio nos anos 50. O lugar era conhecido por seus tratamentos radicais, como lobotomias e eletrochoques. Logo ao entrar, senti uma pressão no peito, como se o ar estivesse mais denso ali. Me deram um mapa do prédio e indicaram que o problema estava no porão. Era uma área que, segundo os antigos relatos, servia de local para experimentos. Desci com meu equipamento, tentando ignorar a sensação de que algo me observava. O silêncio era absoluto, exceto pelo som das minhas botas no chão. Quando cheguei ao quadro elétrico, percebi que os fios estavam emaranhados de uma forma impossível, como se alguém tivesse deliberadamente os trançado. Enquanto tentava resolver o problema, ouvi um som de arranhões vindo de uma das portas fechadas. Pensei que fosse algum animal preso e fui verificar. Ao abrir a porta, não havia nada além de uma cadeira enferrujada e correntes presas ao chão. Mas os arranhões continuavam, agora diretamente atrás de mim. Virei rapidamente, mas o corredor estava vazio. Fechei a porta e me apressei em terminar o trabalho. De repente, as luzes começaram a piscar. Um som ensurdecedor ecoou pelo porão, algo entre um grito e um choro desesperado. Peguei minhas ferramentas e corri, mas antes de alcançar a escada, uma porta se fechou com força ao meu lado. Do outro lado, ouvi passos correndo freneticamente. Quando finalmente saí do prédio, vi marcas de mãos nas janelas empoeiradas do porão, como se alguém estivesse tentando escapar. Desde aquele dia, não aceito mais trabalhos em lugares abandonados. Relato 4. Os sorrisos na ala infantil. Local: Saint-Malo, França, Etienne Laverne. Minha mãe foi internada no antigo hospital psiquiátrico de Saint-Malo e, quando ela faleceu, fiquei responsável por retirar seus pertences. Apesar de o prédio estar desativado, permitiram que eu entrasse na ala onde ela ficava. Era uma área destinada a pacientes considerados inofensivos. Ao caminhar pelos corredores, notei algo estranho. Todas as janelas tinham marcas de mãos pequenas, como se crianças estivessem pressionando os dedos contra o vidro. Perguntei ao zelador sobre isso, e ele me contou que a ala tinha sido, no passado, um espaço para crianças internadas, muitas delas abandonadas por suas famílias. Enquanto arrumava os pertences da minha mãe,
Ouvi risadas fracas, vindas do corredor. Achei impossível, já que estávamos sozinhos. Quando saí para verificar, vi sombras pequenas correndo de um lado para o outro. Decidi ignorar e continuar meu trabalho. Mas então, algo aconteceu que nunca vou esquecer. Um brinquedo, uma bola de borracha velha, rolou lentamente até meus pés, saindo de uma sala ao lado. Quando entrei para verificar, vi um grupo de cadeiras dispostas em círculo, todas viradas para uma cadeira maior no centro, como se alguém tivesse sido forçado a apresentar algo. Na parede, em letras infantis rabiscadas, estava escrito: "Não somos esquecidos." Quando voltei para casa, descobri que uma das fotos da minha mãe, que eu havia trazido, tinha marcas de dedos pequenos na moldura, como se alguém tivesse segurado a foto. Relato 5. O quarto fechado. Local: Paraná, Brasil. João Batista. Meu avô foi internado em um antigo manicômio na década de 1950, em uma pequena cidade do Paraná. Anos depois de sua morte, o prédio foi abandonado e tornou-se uma espécie de lenda local. Decidi visitá-lo para tentar entender mais sobre o sofrimento que ele havia vivido ali. Ao entrar, o lugar parecia respirar tristeza. As paredes estavam descascadas e havia pedaços de equipamentos médicos enferrujados por toda parte. Cheguei até o quarto que, segundo os registros, era o de meu avô. A porta estava lacrada com madeira velha e pregos enferrujados. Contra minha intuição, decidi arrombar a porta. O cheiro que saiu dali foi horrível, como se algo morto tivesse ficado preso por décadas. Lá dentro, as paredes estavam cobertas de arranhões e marcas de unhas, e a cama estava virada de lado. Em cima dela, um desenho infantil rabiscado no teto dizia: "Eles nos observam." Foi então que ouvi batidas fortes na porta, como se alguém quisesse entrar. Fiquei paralisado, mas ao olhar pela fresta, não havia ninguém. Quando olhei de novo para o quarto, a cama tinha sido arrastada alguns centímetros, como se algo invisível a tivesse movido. Desde aquele dia, tenho sonhos estranhos onde ouço a voz do meu avô repetindo: "Nunca deveria ter voltado." Relato 6. As mãos no espelho. Local: Turim, Itália. Luca Alberti. Eu era fotógrafo e fui contratado para registrar imagens de um antigo manicômio desativado em Turim. O local era famoso por seus métodos brutais e pela quantidade de mortes misteriosas que ocorreram lá. Enquanto fotografava a antiga sala de espelhos, uma área usada para terapia reflexiva, percebi algo estranho. Os espelhos estavam cobertos por uma camada de poeira, mas ao tirar as fotos, vi impressões de mãos pequenas nas superfícies, como se alguém tivesse tentado sair do outro lado. Revisei as fotos no meu computador e percebi que, em várias delas, havia reflexos de rostos que não estavam presentes no local. Um deles parecia estar gritando, com a boca aberta de forma antinatural. Naquela noite, enquanto dormia, sonhei com a sala de espelhos. No sonho, eu estava preso do outro lado do reflexo, batendo desesperadamente para sair. Acordei suando frio e nunca mais voltei àquele lugar. Relato 7. O eco na capela. Local: Cuenca, Equador. Gabriela Montoya. Quando visitei o antigo manicômio de Cuenca, fiquei intrigada com uma pequena capela abandonada no fundo da propriedade. Diziam que era ali que os pacientes eram levados para confissões forçadas, antes de receberem seus tratamentos. Ao entrar, senti uma presença pesada, como se o ar estivesse denso demais para respirar. O altar estava coberto de velas apagadas, e as paredes tinham palavras rabiscadas em latim que não consegui traduzir. Enquanto explorava, ouvi passos atrás de mim.
Pensei que fosse outro visitante, mas a capela estava vazia. Foi então que o eco de uma voz sussurrada começou a preencher o espaço. Não entendi o que dizia, mas parecia implorar por algo. Antes de sair, olhei para trás e vi a sombra de uma figura ajoelhada no altar. Mesmo sem olhar diretamente, sentia que estava chorando. Desde então, não consigo entrar em igrejas sem sentir uma estranha sensação de angústia. Relato 8. O Pátio das Risadas. Local: Adelaide, Austrália. Jack Rylance. O manicômio de Adelaide foi fechado na década de 1980, mas como aventureiro urbano, decidi explorá-lo com alguns amigos. O lugar era enorme, com corredores que pareciam se estender para sempre. Mas foi no pátio que tudo aconteceu. Enquanto caminhávamos pelo espaço aberto, começamos a ouvir risadas infantis. O som ecoava ao nosso redor, mas não conseguíamos identificar de onde vinha. De repente, vimos balançando no vento o que parecia ser um brinquedo antigo pendurado em uma árvore. Quando me aproximei, percebi que o brinquedo era uma boneca de pano, com olhos costurados e um sorriso largo demais. Ao pegá-la, senti uma dor aguda no peito, como se algo tivesse me empurrado. Meus amigos juram que me viram ser jogado no chão por uma força invisível. Naquela noite, tive pesadelos com crianças correndo ao meu redor, sussurrando e rindo. Quando acordei, a boneca que eu havia deixado no manicômio estava aos pés da minha cama. Relato 9. A Cela de Vidro. Local: Kyoto, Japão. Hiroshi Tanaka. No Japão, há poucos relatos sobre o antigo manicômio de Kyoto, mas eu, como investigador paranormal, sabia que o lugar era uma armadilha de energia. Havia uma sala famosa por ter paredes de vidro reforçado, usada para conter os pacientes mais perigosos. Quando entrei na cela, percebi marcas de mãos e arranhões no vidro, como se algo tivesse tentado escapar. Fiz algumas gravações de áudio e, ao revisá-las, ouvi vozes dizendo: "Ajude-nos", em japonês, em tom desesperado. Depois disso, comecei a ouvir os mesmos sussurros em minha própria casa. Mesmo morando sozinho, sinto que nunca mais estive só. Relato 10. O toque no ombro. Local: Kansas. Eu, Michael Peterson. Eu era segurança de um antigo manicômio transformado em atração turística. Em uma das rondas noturnas, ouvi o som de passos vindo do segundo andar. Quando subi, senti um toque no meu ombro, mas não havia ninguém ali. As câmeras de segurança mostraram uma sombra parada atrás de mim, enquanto eu virava de costas para sair. Desde então, não consigo mais trabalhar em silêncio, pois ouço alguém chamando meu nome constantemente. Vou continuar com os próximos 10 relatos, seguindo o mesmo padrão. Caso tenha algo a ajustar ou quiser detalhes específicos, me avise. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.